A tensão entre os dois lados tinha ficado tão pesada que parecia afiado o bastante para cortar com uma lâmina. Bando de gananciosos. Que nojo! Nesse ponto, já nem era mais sobre lógica. Tinha virado uma disputa pura de coragem. Quem recuasse primeiro perderia, e se nenhum dos lados tivesse intenção de ceder, então o único final possível seria o caos. Ele encarou os dois com olhos gelados e deu um último aviso. Caiam fora! Mas nenhum deles mostrou o menor sinal de medo. Em vez disso, sorriram com desprezo na cara dele. Nossa, tô tremendo. Já me mijo de medo, zombou um deles, com a voz pingando sarcasmo. Beleza, então. Acho que vocês recusaram o aviso. O aperto dele na arma ficou ainda mais forte. Se eles realmente queriam briga, então que fosse. Ele faria questão de fazer todos entenderem as consequências. Ótimo. Mesmo que a gente tenha que esmagar esses caras, eu vou absorver essa essência primeiro, pensou, já montando um plano de batalha por alto na cabeça. Ele aumentaria o próprio corpo, jogaria todo mundo do penhasco, e mesmo que depois não conseguissem recuperar o equipamento, vencer vinha primeiro. Mas justo quando a tensão estava prestes a explodir de vez, a voz do mago do time adversário ecoou. Todo mundo, parem. Quase ao mesmo tempo, Raven também entrou no meio. Ele tá certo, Bjorn Jandel. Abaixa a arma por enquanto. O loiro na frente estalou a língua, irritado. Ei, mago. Eu mandei você ficar parado. Mas o mago pacifista ignorou ele completamente. Nelbo, já chega desse tom grosseiro. Você também não parece tão intimidador assim. E, para deixar claro, eu cansei de ser sempre o único a recuar. Eu não vou continuar acompanhando isso se continuar desse jeito. Entendeu? Nelbo não teve muita escolha além de recuar, resmungando por dentro das vestes azuis. Tá bom. Eu paro. Bjorn Jandel observou a cena se desenrolar, ficando mais desconfiado a cada segundo. Tinha alguma coisa errada ali. Por que o suposto mago mais forte daquele grupo tinha ficado calado esse tempo todo? Nelbo percebeu o olhar dele e disparou, irritado. Que diabos você tá olhando, hein? Antes que a situação piorasse de novo, os dois magos deram um passo à frente e se apresentaram. Sou Raven, da ramificação mágica de Artimia. Eu sou Ephraim Billow, da ramificação de Varton. Imagino que o Archage de Artimia ainda esteja bem. Como sempre, respondeu Raven, sem emoção. E o Archage de Varton? Ainda enterrado em pesquisa mágica, disse Ephraim com um aceno. Afinal, ele disse que eu tinha aptidão certa para o estudo arcano. Raven não tinha o menor interesse em conversa fiada, então foi direto ao ponto. Qual é exatamente o plano de vocês aqui? Vocês querem a essência do monstro que claramente fomos nós que enfrentamos e matamos? Até o seu lado deve perceber o quanto isso é absurdo. Ephraim hesitou, coçando a nuca de um jeito sem graça. Bom, não é totalmente sem sentido. Claro, regra é regra, mas ainda assim é só uma regra não escrita. E, sinceramente, fomos nós que demos o golpe final. Muito provavelmente, o comitê trataria isso como uma disputa legítima e pediria uma reunião formal de revisão. A jovem diante dele apenas sorriu, calma e gentil por fora. Não tão rápido. Se já existe uma regra clara que todo mundo segue, e mesmo assim vocês tentam escalar isso, não esperem que as pessoas olhem pro lado de vocês com bons olhos. Diante disso, o homem travou, sem conseguir responder. A expressão dela foi ficando mais afiada, muito mais intimidadora. Você tá mesmo planejando levar isso pro comitê por causa de um único cristal de essência? Acho que seria muito mais sensato da parte de vocês deixar isso pra lá. O homem diante dela começou a tremer, completamente sem palavras. Vendo aquilo, o outro homem ao lado dela pareceu claramente satisfeito. Mandou bem, Raven. Você realmente é uma mestre da negociação. Percebendo que já não tinha mais onde se apoiar, Ephraim respondeu de forma sem graça. Acho que eu vou recuar. Ele soltou um suspiro pesado.
Para ser sincero, eu também não gostei de como isso tudo estava sendo conduzido desde o começo. Atrás dele, Nelbo parecia completamente sem entender a rendição repentina de Eframe. Mas Lord Billow, ele começou a protestar, só para parar no meio e gritar, frustrado. Isso é ridículo. Nem é como se a gente estivesse roubando. Raven se virou e lançou um olhar calmo para trás. Então o drop é nosso. Bjorn Jandel, como você pretende lidar com a recompensa? Vamos vender na cidade. Pode guardar no containment anvial, respondeu Bjorn Jandel. Então é isso mesmo, né? Vai acabar em paz. Com isso, os dois grupos finalmente concordaram em se separar sem mais nenhum conflito. Certo, vamos voltar pro acampamento, alguém disse. E assim, parecia que o incidente tinha terminado. Mesmo assim, o homem com cabelo de galo nunca perdeu aquela expressão esperta e cheia de segundas intenções. O que foi? Tá olhando o que? Parecia dizer o olhar dele. Toda essa confusão começou por causa daquela boca maldita dele, Hans. Mesmo assim, Misha Karusten não tinha a menor intenção de deixar ele arrumar mais confusão. Quando viu o jovem do outro lado parado ali sem reação, ela disparou, furiosa. Vai ficar parado aí até quando? Vem logo pra cá. Não me diz que você vai meter uma de Hans agora. Já fazia 21 dias desde que eles entraram no labirinto pela primeira vez, e 4 dias inteiros tinham se passado desde que chegaram ao 5º andar. A essa altura, o grupo finalmente tinha se ajustado ao ritmo estranho da vida naquele lugar. O jovem ficou ali rangendo os dentes de frustração, sem nem tentar esconder o quanto estava irritado. Que diabos é isso? Ele nunca tinha acreditado em mau agouro antes, pelo menos não até encontrar aqueles caras. Hans acabou voltando a pensar no que tinha acontecido só alguns dias antes. O que você tá fazendo? Por que ainda não chegou aqui? Que tipo de desastre você tá planejando jogar nas minhas costas dessa vez? A frustração na voz dele era baixa, mas impossível de ignorar. Uma voz ao lado dele de repente cortou os pensamentos dele. Cuidado, ou você vai quebrar a caneta. Lord Jandel, não acha que já tá na hora de parar com isso? Bjorn Jandel olhou de lado e respondeu rápido. Isso? Ah, você quer dizer o mapa. Raven baixou os olhos para o esboço grosseiro do mapa em que o capitão dela vinha trabalhando de forma quase obsessiva e soltou um suspiro discreto de exasperação. Sim. Dá pra ver que você tá se esforçando de verdade, mas olhando para isso aqui, não tem como a gente conseguir voltar pelo mesmo caminho usando esse mapa, se precisasse. Ainda assim, acho que com o tempo você melhora. Ela levantou o olhar de novo e acrescentou, bom, se é assim, então acho que não tenho mais nada para dizer. Você não cansa disso? Ele balançou a cabeça de leve. Na verdade, não. É chato, claro, mas do jeito dele, até que é meio divertido. Até Mr. Bear, lá atrás, pareceu perceber do que eles estavam falando. Eu consigo sentir que tô ficando mais forte, disse Bjorn Jandel. Mais importante ainda, se eu for o cara que traça a rota daqui pra frente, vai ser mais fácil guiar o time exatamente para onde eu quero levar todo mundo. Então ele fez sinal pros outros sem demora. Foi mal pela espera. Vamos andando. Hoje a gente vai seguir a estrada principal de novo. Alguém respondeu quase na mesma hora, a gente por acaso tem outra escolha. Uma voz murmurou lá de trás, e dava para ver que eles também já estavam sem opções. Mesmo assim, o número de monstros caiu demais. Aqueles desgraçados estão monopolizando todas as áreas de caça só para eles. Mesquinhos demais. Raven soltou um suspiro irritado. Isso é irritante. Mas o que a gente pode fazer? Não dá para sair comprando briga com um daqueles clãs gigantes. Até Misha Karusten parecia abatida. A gente se esforçou tanto para chegar ao 5º andar, e é isso que recebe. Não são os monstros que estão impedindo a gente de lutar, são as pessoas. Enquanto continuavam andando, um sentimento amargo, quase doloroso, de autopiedade começou a tomar conta deles. Parecia que tinha até mais clãs monopolizando spots de farm aqui do que num jogo de verdade.
Na prática, as 3 zonas de monstros desse andar já estavam dominadas havia dias. Você tinha que pagar só para poder caçar ali. E mesmo pagando, o máximo que isso te dava era uma única rodada de farm de experiência. Monstro derrotado. 3 XP. Sem loot, sem mana stones, sem essence crystals, nada de valor real. Ainda assim, o que mais eles podiam fazer além de continuar andando? Eles simplesmente tinham que aguentar e seguir em frente. Não era como se esse revés significasse que nunca mais poderiam subir. Afinal, existiam inúmeras formas diferentes de ficar mais forte. Na frente do grupo, Bjorn Jandel finalmente soltou algumas palavras irritadas só para aliviar a pressão acumulada dentro dele. Atrás dele, Raven de repente falou. Sabe? A maioria das pessoas acha que a parte mais difícil de ser um aventureiro é lutar contra monstros. Mas, se você perguntar para os aventureiros de verdade, a resposta que eles dão é completamente diferente. Tipo o que? Ele perguntou, olhando para trás. A escuridão da noite. Não conseguir dormir direito. Roupas suadas grudando na pele, lugares imundos para descansar, e todas essas coisinhas miseráveis desse tipo. Os andares de baixo não são tão ruins. Mas quanto mais alto você sobe, mais aventureiros vão te dizer que essas coisas são muito piores do que qualquer luta contra um monstro. Entendi. O tempo passou rápido, e na tarde do 22º dia, justo quando eles estavam se preparando para descansar depois de derrubar 8 Flame Olds, Raven voltou a falar num tom mais sério. Isso mesmo, e é exatamente por isso, depois, ela explicou que, depois de terminar expedições do 7º andar para cima, a maioria das grandes guildas normalmente voltava para uma cidade e descansava direito antes de seguir mais fundo. As palavras dela deixaram o resto da equipe visivelmente inquieto. Se tem alguma coisa que você quer dizer, então fala logo. Raven não hesitou nem por um instante. Hoje vamos comer algo decente. Nada de carne seca de novo, uma refeição de verdade, feita direito no fogo. Bjorn Jandel soltou um suspiro. Eu só falei que queria comer uma coisa um pouco mais gostosa. Tá, tanto faz. Ele cedeu bem mais fácil do que o esperado. Vendo como ele concordou tão rápido, Raven pareceu levemente surpresa. O cheiro vai se espalhar, ela alertou. Se os monstros sentirem, a gente não vai conseguir comer em paz. Bjorn Jandel realmente não conseguiu entender onde ela queria chegar com aquilo. O que ela tá tentando fazer aqui? Antes que ele perguntasse, Raven continuou. Bom, se você tivesse recusado, eu ia te dizer que podia usar magia para apagar o cheiro de qualquer forma. A gente precisa ganhar tempo aqui, não importa o que. E assim, no fim das contas, eles acabaram com um ensopado de tomate bem encorpado, cheio de pedaços de carne soltando vapor de um jeito bem convidativo sobre o fogo. Especialidade de Misha Karusten. O aroma rico e o sabor intenso pareciam ter devolvido a vida ao grupo inteiro. Isso tá incrível, como sempre. Misha Karusten, casa comigo de uma vez, declarou Ainar, de forma dramática. Sai pra lá. Sou eu que vou levar Karusten pra casa. Outro companheiro entrou na brincadeira, fazendo Misha Karusten parecer um pouco sem graça. Ela lançou um pequeno olhar pro líder deles, que estava mais afastado. Se vocês dois gostaram, então eu fico feliz. Mas, mesmo dizendo isso, ela continuou murmurando baixinho. Ali perto, o velho homem com jeito de urso se inclinou e puxou o ar com cuidado. Estranho. Eu quase não sinto cheiro nenhum, comentou ele, claramente impressionado. Nem imaginava que existia magia assim. Raven, obviamente orgulhosa de si mesma, respondeu na hora. Eu combinei magia de controle do ar com magia de combustão, juntei todo o cheiro num ponto só e queimei tudo. Fácil. O velho pareceu realmente surpreso. Não esperava que a gente fosse comer tão bem no 5º andar. A maioria dos magos que eu conheci só servia de peso morto. Sem conseguir se segurar mais, Raven abriu um sorriso convencido. Acho que isso só quer dizer que eu sou talentosa e refinada. Hã? E com isso, os dois continuaram aproveitando a refeição merecida.
Vocês dois também deviam comer, alguém insistiu. A gente assume a vigia por enquanto. Quando a comida quente finalmente assentou no estômago deles, o olhar de Bjorn e Jandel se voltou para um arbusto próximo que parecia estranhamente fora do lugar. Ainda não apareceu. Teria sido bom se tivesse dado as caras antes de a gente terminar de comer. Percebendo a seriedade na expressão dele, Misha Karusten ficou preocupada. Espera, não ficou bom. Eu achei que você tinha gostado, então fiz mais. Bjorn Jandel respondeu com calma, tá tão delicioso quanto sempre. Agora eu entendo por que Ainar e Raven ficam brigando para ver quem vai casar com você. O elogio acertou Misha Karusten em cheio, e o rosto dela ficou vermelho na mesma hora. Então, você quer dizer que gostaria de comer assim até fora da dungeon? Naquele exato momento, alguma coisa na grama ali perto chamou a atenção dele. Tinha algo errado. Várias folhas de grama tinham sido cortadas de forma limpa, e qualquer rastro que estivesse ali instantes antes já tinha sumido. Por instinto, ele alertou os outros na mesma hora. Raven, acho que tem alguma coisa por perto. Hã? Como assim? Ela perguntou imediatamente. Usa magia de detecção. Sem hesitar nem por um momento, Raven obedeceu e começou a entoar baixinho. Um círculo mágico brilhante se espalhou ao redor deles como uma cúpula, cobrindo rapidamente a área ao redor. Os olhos de Raven ficaram afiados no instante em que ela percebeu a mesma perturbação estranha na grama. Tem alguma coisa à frente. Vou rastrear agora. Um momento depois, uma criaturinha macia e fofinha apareceu à vista. Era rechonchuda, de corpo redondo, com olhos enormes e adoráveis, parecidos com os de um herbívoro. Para surpresa de todo mundo, a coisa que estava observando eles esse tempo todo acabou sendo um esquilo absurdamente fofo. As garotas ali perto perderam completamente o controle na hora. Que fofo! Mas, enquanto elas estavam encantadas, Ainar teve uma reação bem diferente. Parece gostoso, murmurou ele, seco. Até Mr. Bear soltou um grunhido de alívio. Ufa, demos sorte. Brown Rottmiller escreveu sobre isso, na nossa primeira expedição. Raven, ainda meio agitada, cortou rápido. Espera, eu ainda não terminei de analisar com magia. Bjorn Jandel estreitou os olhos e observou a criatura pequena com atenção. Era óbvio que tanto ele quanto Raven entendiam o quanto aquilo era valioso. Sem muita dificuldade, o Millerin foi abatido rapidamente. Millerin derrotado. X3. A criatura rara foi morta com um único golpe limpo, só por garantia, caso algo inesperado acontecesse. Os dois trocaram um olhar e logo começaram a elogiar um ao outro. Graças ao Sr. Bjorn Jandel, conseguimos capturar um monstro raro. Não é mesmo, Master? Disse um deles. Miller Roden, eu só tinha ouvido falar antes. É a primeira vez que eu realmente capturo um, respondeu o velho. Eles são absurdamente raros. Você tem que esperar perto de um Blackbeard Bush e atraí-los com uma única magia de detecção. Parece simples, mas pode acreditar, eu passei mais de um ano preso no quinto andar antes de descobrir isso. Misha Karusten, agora curiosa, finalmente falou. É tão raro assim mesmo? A garota ao lado dela puxou uma pequena adaga e respondeu num tom sério. A pele dele é vendida por uma fortuna. Os tendões são materiais valiosos para fabricar feitiços de alto nível. Mas isso nem é a melhor parte. Ela ergueu um objeto para que eles vissem. O verdadeiro prêmio é esse espelho. As duas garotas se inclinaram para mais perto, olhando para aquilo com olhos arregalados de curiosidade. Um espelho? Sim. Dizem por aí que ele pode dar acesso a uma dimensão escondida. No momento em que ouviu isso, os olhos de Bjorn Jandel brilharam. Isso é incrível. Sinceramente, era útil demais. Naquela época, ele sempre tinha que parar e explicar cada detalhe pro grupo, passo por passo. Mas agora, talvez, só talvez, ele finalmente pudesse curtir a aventura como qualquer maníaco por batalha faria. Raven, como isso funciona? Ela franziu a testa. Não tenho certeza absoluta. Os livros que eu li não entravam muito em detalhes.
No jogo, você só entregava isso para o mago e apertava um botão, alguém murmurou baixinho. Raven pegou o espelho com cuidado nas mãos e examinou tudo com um olhar atento e focado. Ele tá absorvendo mana, disse ela, observando a reação fraca na superfície. Acho que tudo o que a gente precisa fazer é despejar magia nele. Justo quando ela ia continuar, Bjorn Jandel levantou a mão rápido para interrompê-la. Espera. Ele limpou a garganta, sem jeito, como se uma sensação ruim tivesse acabado de subir pela espinha. Vamos lançar primeiro um feitiço de conexão, só por segurança. Boa ideia. Pensou bem. Bjorn Jandel soltou um suspiro discreto de alívio. Aquilo poderia ter virado um desastre de verdade. Pelo visto, o livro com que Raven aprendeu não incluía todos os detalhes importantes. Vou começar a transferir mana agora, disse Raven com calma, apertando mais firme enquanto se preparava. Uma luz suave e delicada começou a brotar devagar do espelho, se espalhando cada vez mais pelo espaço como um brilho vivo. Então, clara e nítida, a notificação do sistema ecoou. O personagem entrou no Flame Mirror. No instante seguinte, o mundo ao redor deles se distorceu, e eles se viram de pé dentro de um reino bizarro e desconhecido. Parecia que eles tinham entrado direto numa fenda dimensional. Uma multidão de criaturas monstruosas avançou na direção deles de uma vez, muito mais selvagens e assustadoras do que qualquer coisa que tinham enfrentado antes. Bjorn Jandel, monstros se aproximando. Claro que esse lugar tá lotado deles, murmurou ele, puxando a arma sem hesitar. No momento em que viram os monstros, os olhos de todo mundo brilharam com excitação feroz. Apertando as armas com força, o grupo avançou em velocidade máxima, pronto para se jogar na batalha. Aquilo era o Andar 5, a grande região demoníaca. Nesse mundo, cada área selvagem continha espelhos estranhos e misteriosos, lugares que atraíam monstros e depois despejavam essas criaturas nos desfiladeiros e campos de caça próximos como uma maré constante. A maior parte desses espelhos já tinha sido tomada e monopolizada pelas grandes guildas, que deixavam membros de guarda ali dia e noite, farmando sem parar e impedindo qualquer outro de entrar. Então não era surpresa nenhuma que os monstros das áreas ao redor estivessem ficando cada vez mais difíceis de achar. Mas isso levava a uma pergunta interessante. Afinal, de onde vinham todos esses monstros que essas guildas farmavam sem parar para ganhar experiência infinita? A resposta estava nas configurações ambientais modificadas. Os desenvolvedores tinham ativado um efeito especial chamado Anomalous Wood, uma configuração que aumentava drasticamente a taxa de drop de Mana Stones. No meio do caos, o corpo do jovem de repente começou a se expandir, crescendo cada vez mais até ele virar um gigante imenso no campo de batalha. A transformação dele foi imediata, e cada movimento que veio depois estava carregado de força bruta. Então, mais uma vez, vamos deixar isso claro. Normalmente, eu me refiro a essas áreas escondidas simplesmente como, com um rugido ensurdecedor, a equipe desferiu um soco esmagador, e a onda de impacto rasgou o campo de batalha como fogo correndo por terra seca. Mesmo encarando a horda monstruosa avançando na direção dele, ele não mostrou o menor traço de medo, só uma determinação inabalável. Agora só faltavam mais 2 Essence Crystals, e então tudo finalmente estaria pronto. Eles ficaram diante daquela horda enorme de monstros sem nem o menor sinal de medo. Cada um deles estava queimando de empolgação, com o corpo praticamente transbordando adrenalina e sede de batalha. Era exatamente esse tipo de luta brutal e eletrizante com que eles sempre sonharam. Observando de lado, ele não conseguiu evitar se sentir um pouco sem reação. Aquilo era mesmo absurdamente bom de luta desse jeito? À primeira vista, parecia que ele só estava balançando aquela espada gigante na pura força bruta. Mas cada movimento era calculado, ele desviava com precisão limpa e desferia cada golpe com intenção clara. Era como se alguma coisa lá no fundo dele tivesse despertado, como se ele tivesse tomado algum tipo de estimulante de combate e ultrapassado os próprios limites. No campo de batalha, os instintos dele agora pareciam até mais aguçados do que os de Misha Karusten. Naria Brizenu, Ai Siren. Com uma invocação forte e vibrante, Raven lançou um feitiço ofensivo de 5º nível. No instante em que a magia se abriu,
uma nevasca lendária varreu o campo de batalha, engolindo tudo pelo caminho e congelando os monstros em blocos gigantes de gelo. Bjorn Jandel, seu mana tá quase acabando. O garoto chamou a garota atrás dele, com a voz firme, mas carregada de preocupação. Quanto ainda resta? Menos de um terço, respondeu ela. Ele fez um breve sinal com a mão, e no mesmo instante o personagem desfez a forma gigante e encolheu de volta. Pare de usar magia de ataque. Muda para suporte. Sim, entendido, respondeu ela, mas mesmo assim os monstros continuavam vindo sem parar. Um ataque devastador atrás do outro se chocava contra a linha inimiga, sem parar e sem piedade. No fim, o corpo do inimigo foi cortado limpo em dois, dividido pela força do golpe. Fazia muito tempo desde a última vez que eles tinham sido levados tão longe, até o próprio limite. No final, foram obrigados a depender só de ataques básicos, sem nenhuma skill sobrando para gastar. Mesmo assim, eles finalmente conseguiram apagar a onda gigantesca de monstros e juntaram uma pilha absurda de loot raro. Agora sim realmente parecia que a batalha tinha acabado. Ei, essas Mana Stones estão escuras demais, alguém apontou. Isso é normal aqui, outro respondeu. As Mana Stones dessa região são muito mais densas, cerca de 2 vezes a concentração normal. Ao ouvir isso, ele ficou feliz demais por dentro. Então, basicamente, era como entrar num evento de drop em dobro. Mas Raven, visivelmente esgotada, soltou um suspiro cansado. Por favor, deixem para coletar as pedras depois. Meu mana acabou completamente. Eu preciso de um tempo para me recuperar. 5 minutos depois, os cristais dropados começaram a brilhar com uma luz suave e radiante. Quanto tempo vai levar para você recuperar todo o mana? Ele perguntou com uma voz mais gentil. Raven parou para pensar por um instante. Se eu meditar ou dormir, talvez umas 12 horas. Caso contrário, provavelmente vai levar um dia inteiro. Certo então, respondeu ele. Vamos ser mais cuidadosos com o uso de magia daqui para frente. Nesse momento, o olhar de Misha Karusten se fixou com força em algo ao longe. Bjorn Jandel, tem essência ali. Os outros imediatamente olharam para onde ela estava encarando, e ficaram tão chocados quanto. Aquela ali. É, eu tô vendo, alguém confirmou. Daquele monstro com cabeças humanas penduradas ao redor. É um Undead do tipo Ferete sem cabeça, nível 7. Deve ter dropado a essência e depois sumido. Ainar parecia totalmente confuso. Ele simplesmente deixou isso para trás? Bjorn Jandel soltou um suspiro cansado. Essa essência não combina com o seu elemento. Então, mesmo sendo rara, a gente deixa passar, certo? Também tem a chance de ser um drop do tipo Field Monitor. Se a gente pegar, sempre pode vender depois, acrescentou alguém. Raven descartou a ideia na hora. Não. Monstros abaixo do nível 6 não vendem por muito. Os tipos monitor são raros, claro, mas na maioria das vezes ficam guardados para pesquisa. Além disso, ela continuou, eu ouvi dizer que você só pode tirar um item daqui. Hã? Só um? Como assim? Eu também não sei direito o motivo, admitiu Raven com sinceridade. Mas foi isso que me disseram desde o começo. Para extrair qualquer item encontrado aqui, você precisa de magia, mais especificamente, um feitiço de coleta. Sem isso, você não consegue levar nada para fora. Bjorn Jandel olhou para os companheiros, claramente satisfeito, e acrescentou, e você só pode tirar um item. Essa é a regra. Entendi. Se Raven não soubesse disso, então ele mesmo é que deveria ter explicado a natureza única dessa área, murmurou por dentro. Raven continuou falando. Por isso a gente realmente precisa pensar bem no que escolher levar. Essência ainda é essência, claro, mas eu ouvi dizer que alguém já tirou algo incrivelmente valioso daqui. Algo valioso? Que tipo de item era? Não sei se alguém realmente sabe, respondeu ela, apertando o cajado com força enquanto mergulhava em pensamentos. A partir do andar 5, reunir informações sempre foi um pesadelo completo. Imaginei,
Então, depois de uma breve pausa, ela finalmente disse, por enquanto, vamos só fazer uma pausa curta. Eu vou ficar de vigia. Pouco tempo depois, o grupo chegou a outra área mais profunda da zona. Avmonrigfried, você consegue sentir algum teleport gate por perto? O homem-urso levantou a pata e apontou. Para aquele lado. É fraco, mas eu consigo sentir de bem longe. Nessa zona, onde dispositivos de direção não serviam para nada, eles estavam confiando totalmente na habilidade de rastreador dele para se guiar. Mas Bjorn e Jandel começou a andar exatamente na direção oposta e fez sinal para os outros seguirem. A gente vai por aqui. Então por que você perguntou? Alguém reclamou. Porque se o teleport gate provavelmente é a saída, então ir na direção contrária é onde a gente tem mais chance de encontrar algo que vale a pena, certo? Eu lembro de ter visto um teleport gate dentro de um dos espelhos, acrescentou outra pessoa. Bjorn Jandel deu um sorrisinho torto. Conveniente, né? Certo, então. Vamos. O tempo passou, e a jornada pelo mundo do espelho continuou. Dia 22, 7 horas da noite. Outro dia longo e exaustivo estava lentamente chegando ao fim. Durante esse tempo, o grupo derrubou incontáveis monstros que apareciam no caminho deles. Elg Guardian derrotado 4 Ispren Defeated 2 Spawn Warrior Defeated 5 Spos Insect Defeated 2x. Finalmente, eles tinham conseguido matar criaturas que outros clãs sempre alcançavam primeiro e tomavam deles. Depois de avançarem sem parar por 3 dias seguidos, eles finalmente saíram do deserto, o mesmo lugar onde a jornada deles tinha começado. Mas, quanto mais avançavam, mais o estamina e o mana deles iam sendo drenados. O ritmo de caça aos monstros diminuiu visivelmente. O cansaço começou a se instalar fundo nos ossos, enquanto a escala gigantesca do mapa e a enxurrada interminável de inimigos cobravam um preço brutal. Já tinha havido vários momentos perigosamente próximos da tragédia no caminho. No fim das contas, eles não tiveram escolha além de começar a fazer pausas regulares entre as lutas. Mesmo assim, a velocidade com que estavam acumulando Mana Stones era simplesmente absurda. Naquela época, o maior lucro que ele já tinha conseguido veio de um acordo suspeito, um esqueminha sujo feito com gente nada confiável, que depois acabou virando outra coisa completamente diferente. No final, aquilo terminou com ele arrancando uma pilha inteira de equipamentos de um rogue que tinham capturado. Esse era o tipo de ganho que ele um dia chamou de inesquecível. Na época, o jovem praticamente se afogou em ouro. Mas agora, no fundo do labirinto, ele sentiu pela primeira vez que estava realmente construindo sua fortuna só com Mana Stones. Dia 27, manhã. A essa altura, eles tinham entrado no território controlado pela Silver Wolf Guild. O grupo estava no meio de um massacre intenso quando outro esquadrão se aproximou de repente. Hora da troca de turno, alguém gritou do outro lado do campo. Todo mundo se moveu na mesma hora com naturalidade e prática, tão acostumados com a rotina que parecia algo automático. Deixa eu tomar uma água primeiro, disse um deles com naturalidade. Mandaram bem, aliás. Mas ei, não parece que tem menos monstros por aqui ultimamente. Outro membro da equipe deu uma risadinha enquanto entrava certinho em posição. Vamos ver o que nasce dessa vez. Não muito depois, um deles foi até o líder careca do esquadrão para falar com ele. Capitão. O que foi? É Veritas. No instante em que esse nome saiu da boca dele, a expressão relaxada desapareceu do rosto do capitão. Ele se levantou de uma vez, em total incredulidade. O que foi que você disse? Agora, as forças deles estavam diante de algo muito além do terror comum. Um monstro gigantesco tinha aparecido, e só a presença dele já era suficiente para fazer o coração de qualquer um travar de medo. Finalmente, uma sorte dessas, alguém murmurou. Fazia quase um ano desde a última vez. Quanto foi mesmo que aquela essência vendeu? O capitão voltou a si na hora e começou a dar ordens imediatamente. Todo mundo, formação de batalha agora. Você também, Ankle. Você tá pronto, né? A besta colossal bateu as mãos enormes contra
barreira com uma força brutal. O esquadrão olhou para ela com espanto, quase com uma estranha sensação de satisfação. O capitão forçou um sorriso duro. Ela saiu. Nessa altura, nenhum deles tinha muita escolha mesmo. Mas então, de uma vez só, o monstro simplesmente parou no lugar. As mãos dele não se moviam mais, como se alguma coisa tivesse travado tudo. Os lutadores lá embaixo só conseguiam olhar para cima, totalmente confusos. Que diabo está acontecendo? Vamos voltar um pouco à cena. Dentro do Flame Mirror, o mundo inteiro queimava como um mar de fogo. O outro grupo estava avançando por uma floresta densa, conversando de forma casual enquanto seguia caminho. Sinceramente, não tá tão ruim quanto eu esperava. Eu também achei. No começo eu estava preocupado, mas esse lugar é bem mais fácil do que aquele pesadelo no deserto. A gente ainda nem viu um único monstro de nível 5. Então, sem aviso nenhum, todos os passos deles pararam exatamente ao mesmo tempo. Tinha alguma coisa errada. De dentro do mundo do espelho, eles conseguiam ver claramente a besta gigantesca. Então, finalmente apareceu. Como é o nome dessa coisa? Não faço ideia. No momento em que o garoto viu aquilo com os próprios olhos, ele sentiu na hora que o perigo era real. Espera, olha. Ele tá tentando sair daqui. Sem hesitar nem por um segundo, ele se lançou para o alto, totalmente decidido a impedir aquilo antes que escapasse. Não vai ser tão fácil. Apertando a arma com força, o jovem atacou com determinação feroz. Skill ativada. Primal Ulturs, por um curto período, o nível de ameaça do personagem é triplicado, aumentando drasticamente a chance de atrair a agressividade do inimigo. O monstro, olhando pro que tinha acabado de acontecer, ficou completamente sem reação. Tinha acabado. Mais uma vez, ele se viu diante daquele jovem guerreiro feroz, cara a cara. O monstro Veritas era uma criatura do tipo demoníaco de nível 5 tão rara que nem Raven tinha ouvido falar dela antes. Só existia um exemplar conhecido, escondido no fundo da floresta em chamas. Até os clãs que controlavam a saída perto do Grand Demon Palace quase nunca encontravam aquilo. Se a sorte ajudasse, eles viam uma vez no ano inteiro. Mas esse não era o único motivo de todo mundo estar tão animado ao ver aquilo. Não, a empolgação no ar vinha de algo além da raridade. O corpo enorme da criatura se contraiu, os músculos se enrijeceram, e então ela lançou um soco para frente com uma força brutal e direta. O jovem deu um leve sorriso satisfeito. Como eu imaginava, facilmente um dos monstros fisicamente mais fracos que eu já vi. A força bruta disso aí é até menor que a de um troll. Isso com certeza vai dropar uma essência. Atrás dele, os companheiros começaram a lançar feitiços imediatamente. Marit, checa o fluxo de mana. Alguém gritou, Bjorn Jandel, você tá bem? Você avançou contra um monstro desse sem nem saber o que era, no que você estava pensando. A batalha continuou intensa, mas felizmente a criatura era só nível 5. Tô bem. Aguento alguns golpes, respondeu ele, com a voz calma e firme. Raven, no entanto, ainda parecia claramente preocupada. É mesmo? Então recua Anshal por enquanto. O resto da gente vai focar no ataque. O quê? Ela soltou, surpresa. A garota atrás dele pediu para todos continuarem cautelosos. A gente precisa identificar as habilidades dele primeiro. Não vamos avançar no escuro. Ele suspirou por dentro. Não tinha outra escolha. Se agisse como se já soubesse tudo, ficaria estranho demais. Mesmo assim, manter aquilo ocupado por algumas horas não era realmente um problema para ele. O tempo foi passando, e Raven continuou observando com cuidado. Veritas. A besta continuou selvagem e implacável o tempo todo, mas nessa altura eles já tinham conseguido identificar todas as habilidades passivas e ativas dela. Bursvod. Ataques repetidos exatamente no mesmo ponto provocam uma explosão, causando dano adicional. Gried Wings. As asas absorvem energia do ambiente ao redor e usam isso para regenerar o corpo.
Dark Legion. Invoca lacaios demoníacos para reforçar a luta. Ray of Destruction. Dispara um feixe intenso de luz por 3 segundos completos. Todas as skills identificadas. Hora de acabar com isso, murmurou ele friamente. Quando ele finalmente percebeu que não dava para manter aquilo para sempre, gritou: Ei, até quando vocês vão ficar só olhando aí? O grupo atrás dele se mexeu de forma meio sem graça. Agora que todas as skills do monstro tinham sido confirmadas, eles já não tinham mais desculpa nenhuma. Sem perder mais um segundo, Raven entrou de vez em modo de combate. Vamos encerrar isso. Raven lançou o feitiço de relâmpago de 5º nível, Thunderlance. Avmorig-Fried usou a skill de provocar agro, Provoca Mist. No instante seguinte, Veritus foi aniquilado, com o corpo destruído de forma tão completa que nada permaneceu intacto. Veritus derrotado. X5. Todos se viraram na direção da fumaça branca subindo, com os rostos iluminados por uma empolgação impossível de esconder. Ei, olha, a essência. A essência de Veritus. Nível 5. Eles se juntaram ao redor dela, sorrindo abertamente, satisfeitos. Não acredito que caiu exatamente a cor que eu queria logo na primeira tentativa, disse alguém. Confesso que isso me dá até raiva, mas não tem chance de a gente deixar essa passar. Raven, parada ali perto, perguntou com uma curiosidade leve, mas sincera: então, o que você pretende fazer com essa essência? Absorver, óbvio. Essa resposta imediatamente chamou a atenção das duas garotas, que se viraram para ele com os olhos brilhando e perguntaram ao mesmo tempo: quem vai usar isso? Observando a fumaça branca fina subindo da essência, Bjorn Jandel franziu levemente a testa, pensativo. Essa essência, murmurou ele, e então o olhar dele foi se voltando devagar para Ainar. Os olhos dele estavam calmos, firmes e cheios de convicção. O melhor é que você fique com ela. No instante em que o nome dela foi dito, o rosto de Ainar se iluminou de pura empolgação. Ela gritou, sem conseguir esconder a alegria. Enquanto isso, Misha Karusten apenas fechou os olhos e soltou um suspiro resignado, como se já esperasse por isso desde o começo. Eu sabia, murmurou baixinho. Raven, por outro lado, estava focada no lado prático da coisa. Inclinando levemente a cabeça, ela pareceu calcular primeiro o valor. E quanto ao preço da essência? Bjorn Jandel baixou o olhar e respondeu com calma e sinceridade. 16 milhões de Mana Stones. Como a gente ainda não identificou exatamente que tipo de essência é essa, achei melhor colocar o preço um pouco mais baixo. Ao ouvir esse número, Ainar congelou em choque. 16 milhões, sussurrou ela, completamente atordoada. Mas a reação de Raven foi totalmente diferente. Para Raven, aquilo parecia uma barganha absurda. Esse preço está baixo demais. Isso veio de um monstro tão raro que nem eu consegui identificar. Se a gente engarrafar isso e colocar no mercado, então minha parte seria de 40%. Em troca, eu fico com toda a pesquisa. Ainar se levantou na mesma hora para protestar, com a voz afiada de indignação. Espera aí. Vocês estão tentando me vender para algum mago? Misha Karusten rapidamente estendeu a mão para acalmá-la. Calma. Quem está falando aqui é Bjorn Jandel. Os olhos de Bjorn Jandel continuaram fixos na essência, com uma expressão dividida entre hesitação e reflexão profunda. Então que tal assim? Você fica com uma peça como sua parte. Sempre existe a chance de aparecerem outros tesouros na próxima vez. Ainar ficou em silêncio, percebendo que talvez fosse mais sábio ouvir primeiro o que os outros pensavam. O olhar dela foi na direção do enorme homem parecido com um urso. Essa é definitivamente uma possibilidade que a gente não pode ignorar. O que você acha, Avmorig-Fried? O veterano assentiu com calma, aprovando a ideia. Não tenho objeções. Eu já ganhei mais do que o suficiente. Se meus companheiros de equipe ficarem mais fortes, isso só ajuda todo mundo a longo prazo. Essa resposta já foi o bastante para Raven, que bateu as mãos uma na outra de forma decisiva. Ótimo! Então está resolvido.
Discussão encerrada. E assim, a essência de Burda se infiltrou na alma de Ainar Fenelini. O corpo inteiro dela brilhou intensamente, com energia correndo descontrolada por suas veias como se ela tivesse acabado de ser atingida por um raio. Ainar cambaleou, zonza e leve, movendo os lábios em murmúrios desconexos enquanto tentava se adaptar. Como você está se sentindo? Alguma mudança perceptível? Perguntou Raven, observando de perto. Ainar, direta como sempre, respondeu com sinceridade. Parece que minha força aumentou. Raven assentiu e deu um passo mais perto, com a voz ficando calma e instrutiva. Depois a gente pode analisar seus atributos. Por enquanto, tenta testar sua nova habilidade. Ainda sem estar acostumada com esse tipo de coisa, Ainar parecia genuinamente perdida. E como exatamente eu faço isso? Paciente e metódica, Raven a guiou passo a passo, lembrando com cuidado, pensa nas habilidades que aquele monstro usou antes e se concentra em puxar sua força da alma. Se você falar em voz alta alguma coisa ligada ao poder que quer manifestar, talvez fique mais fácil. Ainar ouviu com atenção e aos poucos começou a entender. Sua postura estava estranha, com mãos e pés se mexendo de um jeito quase cômico, mas a determinação nos olhos dela era inconfundível. Tudo bem, deixa eu tentar. Ela pulou de pé, ligeiramente curvada, com um rosto pálido, mas com uma presença feroz e intimidadora, como se estivesse tentando invocar o próprio terror. Apareça diante de mim, demônio, ela gritou. A legião dos ódios, invocação de um demônio falhou. Era só a primeira tentativa, então o fracasso já era praticamente inevitável desde o começo. Na segunda tentativa, Ainar se recompôs, pressionando os dedos com força contra as têmporas, com uma determinação sombria. Uma luz destrutiva explodiu e brilhou por 3 segundos inteiros. Mas, para sua decepção, essa tentativa também terminou em fracasso. Ainda se recusando a desistir, ela avançou para a terceira tentativa. Dessa vez, invocou as Wings of Ambition. Quando elas se abriram, absorveram a energia ao redor e começaram a remodelar seu corpo. Finalmente, sucesso, e dessa vez o resultado foi impecável. Misha Karusten apertou os olhos contra o brilho ofuscante, cobrindo um dos olhos quase por reflexo. Essa luz, ela murmurou, sem acreditar. Das costas de Ainar, um par de asas radiantes surgiu e se abriu em todo o seu esplendor. Tomada pela alegria, Ainar gritou, "Ah, minhas asas! Isso quer dizer que eu virei uma Valkyrie." Ela se virou orgulhosa para Bjorn Jandel, já ansiosa para se gabar da própria vitória. "Olha, Bjorn Jandel, eu criei asas." Ele respondeu com nada além de um encolher de ombros casual, como se nada daquilo o surpreendesse nem um pouco. "Hã? É mesmo?" Mas por dentro, a reação dele era o completo oposto. "Que diabos está acontecendo? Isso aqui é uma bagunça completa. É basicamente só uma skin, ridículo." Ainda assim, não dá para negar que eu estou com um pouco de inveja. Ainar, transbordando empolgação, gritou, "Olhem bem. Tudo que eu preciso é disso aqui." Espada em mãos, com um olhar feroz ardendo no rosto, ela avançou como se fosse subir aos céus com aquelas novas asas. Ela realmente parecia uma guerreira saída de uma lenda, uma bárbara em modo Valkyrie completo, edição limitada. Mas voar pelo ar não era nem de longe tão simples assim. A impaciência falou mais alto e, em vez de se erguer com graça, ela se espatifou no chão com tudo. Ela fez uma careta quando um grande galo começou a inchar, então gemeu sem acreditar. Mas por quê? Caindo sentada, abatida, ela não pôde fazer nada além de lamentar a própria falta de sorte. "Eu tenho asas, então por que diabos eu não consigo voar?" Bjorn Jandel a tranquilizou com uma voz calma. "Isso é só uma habilidade de recuperação. Não é uma habilidade de movimento." Enquanto os dois conversavam, a atenção de Avmorig-Fried de repente ficou afiada. Ele havia sentido algo se mexendo ali perto, nas sombras. Uma matilha de feras e um grupo de ghouls emergiram da escuridão. Os lábios dele se curvaram em um sorriso confiante. Chance perfeita para um teste de campo. "Sim", comemorou Ainar,
com a voz explodindo em entusiasmo renovado. Bem na hora, gritou Bjorn Jandel, incentivando-a com força. Vai, Einar! Com um rugido de resposta, ela avançou na mesma hora, se movendo junto com a ordem dele. Os ghouls avançaram com ferocidade selvagem, se jogando sobre ela em frenesi. Graças à essência que havia absorvido, Einar agora tinha poder para lidar com eles muito mais facilmente do que antes. Mesmo assim, ela ainda não estava acostumada com as novas habilidades e tropeçava de vez em quando. Uma das feras percebeu essa breve hesitação e saltou sobre ela, tentando derrubá-la antes que pudesse se recuperar. Num instante, Einar girou o corpo e desferiu uma sequência de golpes apoiados por uma explosão de força bruta, abatendo a criatura na hora. De lado, Raven e Bjorn Jandel observavam com atenção. O olhar afiado de Raven se estreitou quando um pensamento passou por sua mente. Será que ele já esperava isso? Foi por isso que deu a essência para Einar? Mas se minha previsão sobre mirar repetidamente no mesmo ponto fraco estiver errada, então e aí? Bjorn Jandel, ali parado de braços cruzados, respondeu à preocupação silenciosa dela com absoluta certeza. Você é a maga deste time. Claro que eu confio no seu julgamento. Um sorriso contido surgiu em seus lábios, enquanto o orgulho crescia discretamente em seu peito. Ah, é? Então acho que devo me sentir honrada. Enquanto isso, Misha Karusten falou em voz alta sua avaliação ao ver Einar destroçando os inimigos. Parece que tanto a força quanto a velocidade dela melhoraram. Avmorid Frieda assentiu em concordância. Os monstros estão ficando cada vez mais fortes. Está na hora de guiá-la direito. Por fim, Einar soltou uma combinação completa de suas habilidades de recuperação, canalizando a absorção de vida pelo corpo enquanto suas Wings of Ambition brilhavam intensamente atrás dela. Suas explosões incessantes de energia atravessaram a horda, com feixes de luz varrendo o campo de batalha até o último inimigo cair. O teste da essência tinha acabado, e sua eficácia havia sido comprovada além de qualquer dúvida. Ao ver os resultados que tinham alcançado, os olhos de Misha Karusten se arregalaram em admiração genuína. Só uma essência, e ela já ficou tão forte assim, disse ela, impressionada. Raven se aproximou com um sorriso e ofereceu seu elogio. Estou realmente ansiosa pelo próximo teste juntos. Fingindo não entender, Einar inclinou a cabeça. Não sei do que você está falando. Percebendo o desconforto que ainda restava em Misha Karusten, Bjorn Jandel deu um tapinha em seu ombro para tranquilizá-la. Não se preocupe. Você também vai ficar mais forte, porque tem a minha ajuda. Um calor subiu ao rosto dela, e ela agradeceu baixinho. 8h10 da manhã. 30º dia da expedição no labirinto. Com cerca de 16 horas restantes antes do colapso do labirinto, os 5 deixaram a caverna para trás e seguiram por outro caminho. Não demorou muito para eles chegarem ao meio de uma floresta densa, onde a silhueta de uma enorme estela de pedra se erguia diante deles. Bjorn Jandel soltou um suspiro baixo de alívio. Finalmente! Quase não conseguimos chegar. Raven levantou a voz para alertar os outros atrás dela. Todo mundo, parem. Isso pode ser perigoso. Bjorn Jandel balançou a cabeça com desdém. É só uma estela de pedra. No jogo, essa estela não servia para absolutamente nada. Para contextualizar, não era só nessa floresta em chamas, mas também em outras áreas de campo, que estelas idênticas podiam ser encontradas espalhadas por aí. Elas não existiam por nenhum motivo especial além de servirem como marcos indicando o centro de cada área. Bom, era possível que existissem mecânicas escondidas que eu ainda nunca tivesse descoberto, mas as chances disso eram pequenas. Raven sugeriu, por enquanto, a gente devia parar e conferir isso direito, só por segurança. Bjorn Jandel assentiu sem protestar. Se é isso que você quer. Numa situação dessas, teria sido imprudente ignorar a opinião da maga do grupo. Ela deu uma leve cutucada nele com um ombro. Vai lá, Bjorn Jandel. Dá uma olhada na estela. Tá bom, ele respondeu. Assim que a curiosidade de Raven foi satisfeita, eles retomaram a expedição. 2 horas depois, Raven tentou animar o grupo.
Só mais um pouco. A gente deve encontrar logo. Bjorn Jandel balançou a cabeça, com a voz firme e pé no chão. Não dá tempo para isso. A gente ainda está explorando o labirinto. Pode haver mais coisas esperando por nós. De repente, Misha Karusten puxou a manga dele e apontou na direção oposta. Bjorn Jandel, olha ali. Ele seguiu o olhar dela. Uma casa? Da próxima vez, provavelmente eles não precisariam mais voltar ali. O grupo logo compartilhou o mesmo pensamento. Tem que ter alguma coisa lá dentro. Vamos conferir. Mas no momento em que passaram pela entrada, foram recebidos por uma devastação completa, uma cabana queimada, com o primeiro andar destruído além de qualquer reconhecimento. Misha Karusten estremeceu levemente e sussurrou, esse lugar dá uma sensação ruim. Bjorn Jandel examinou a área de ponta a ponta, mas não encontrou nada digno de nota. Não tem nada aqui. Vamos subir pro segundo andar. O segundo andar não era melhor, só tinha mais restos enegrecidos e destroços carbonizados. Avmorid-Fried de repente ficou tenso, com a voz ficando baixa. Aqui. Ainar imediatamente correu de um lado para o outro, procurando em cada canto do cômodo. Então, de uma vez, ela gritou, Raven. Nas mãos, ela ergueu um livro e o balançou animada. Olha, um livro que você vai gostar. Bjorn Jandel piscou, surpreso. Um livro que não estava no jogo. Raven rapidamente pegou o livro das mãos dela e o abriu na mesma hora. Está escrito em uma escrita antiga. Parece um diário. Deixa eu tentar ler. As anotações contavam uma história sombria e sem esperança. Dia 192, a equipe de resgate ainda não chegou. Só restam 3 de nós do grupo original. Dia 271, a casa está pronta. Zephyr ouviu barulhos estranhos. Dia 467, Tarvian está grávida. Dia 67x, a orbe de chama está começando a enfraquecer. Dia 711, hoje nós vamos morrer. Se o mundo ainda não tiver caído nas mãos da bruxa, e algum dia alguém encontrar este lugar, use o objeto enterrado sob a terra para salvar o mundo. Quando Raven chegou às últimas linhas, seus olhos se arregalaram dramaticamente, e ela exclamou, a bruxa, quem escreveu esse diário? Veio da mesma dimensão que a nossa. Misha Karusten se aproximou com curiosidade e examinou as páginas por conta própria. É mesmo? Raven mordeu o nó do dedo, com a ansiedade estampada claramente no rosto. Está escrito em uma escrita antiga, então eu já suspeitava de alguma coisa. Se este lugar realmente pertence a outra dimensão, então isso explica por que deixaram registros para trás. Mas espera, como aquelas pessoas chegaram aqui em primeiro lugar? Bjorn Jandel, que vinha ouvindo tudo atentamente, fez uma sugestão. O porão. Por enquanto, vamos checar o porão. Primeiro subsolo. Liderando o caminho, Raven percebeu imediatamente um baú mais à frente. Tem alguma coisa ali. Deixa que eu abro, ofereceu Bjorn Jandel. Ela se animou na mesma hora. Visivelmente aliviada. Tudo bem, vai em frente. Bjorn Jandel avançou com entusiasmo e murmurou baixinho, perfeito. Isso deve parecer natural o bastante. Depois de tantas vezes lidando com coisas assim, finalmente tinha chegado a chance dele brilhar. Quando o baú rangeu ao abrir, um cristal, ou talvez algum outro artefato luminoso, estava lá dentro, atraindo instantaneamente o olhar de todos. A voz de Raven tremeu de empolgação. O que é isso? Me deixa ver. Era um item travado, registrado como algo ligado diretamente a Flame Orb. Bjorn Jandel o ergueu e o mostrou para todos verem. Aqui, dá uma olhada. Raven analisou o objeto por todos os ângulos possíveis, com os olhos afiados de concentração. Vamos precisar levar isso de volta para a cidade e fazer uma avaliação com um examinador certificado. Bjorn Jandel lançou um olhar de lado para ela. Você está pensando em usar magia espacial aqui? Ela respondeu sem a menor hesitação. Claro. Depois disso, eles continuaram caçando até o labirinto finalmente colapsar e todo o grupo ser enviado de volta para Rafdonia.
No dia seguinte, às 2 da tarde, no KBI Exchange, Raven e Bjorn Jandel levaram o item para ser avaliado. O examinador bateu o olho nele e soltou um suspiro na mesma hora. E isso é um artefato extraordinário. Pelo que eu ouvi, até entre as grandes guildas, quase ninguém possui algo assim. Raven foi direto ao ponto sem perder tempo. Então o que exatamente é isso? O examinador começou a explicar a origem e o efeito do item. É uma Flame Orb. Dentro de um raio de 15 metros, ela reduz o dano de fogo. Ela continuou fazendo perguntas num tom que parecia quase um interrogatório. E quais são as condições de ativação? O examinador, claramente bem informado, despejou tudo o que sabia sem esconder nada. Ela precisa de uma frase de comando. Me dê um momento. Vou anotar para não esquecer. Bjorn Jandel, que tinha permanecido em silêncio até então, de repente falou, com a voz visivelmente mais dura. E o valor de avaliação? O examinador coçou a cabeça, sem jeito, com uma expressão constrangida. Ah, esqueci de mencionar isso, a Flame Orb só pode ser usada pela primeira pessoa que tocou nela. Em outras palavras, ela não podia ser vendida de jeito nenhum. Isso significava que não havia valor de avaliação de que se pudesse falar. A expressão de Raven escureceu quase na hora, tomada pela irritação. O quê? O que exatamente isso quer dizer? Assustado com a reação dela, o homem recuou apressado vários passos. Eu juro, eu realmente não sabia. Os olhos dela ficaram frios e afiados, atravessando o homem sem que ela dissesse uma única palavra. Suor começou a se formar na testa de Bjorn Jandel enquanto ele apertava os lábios com força. Não me diga, será que ela percebeu que eu menti? Depois de um longo e sufocante silêncio, Raven finalmente soltou um suspiro pesado, com o rosto afundando numa frustração visível. Bjorn Jandel soltou o ar discretamente, aliviado. Escapei dessa. O examinador deslizou uma folha de papel por cima da mesa. Aqui está a frase de comando. Raven pegou o papel da mão dele. Então o gerente se inclinou para frente com um sorriso esperançoso. Vocês dois se importariam de me dizer exatamente onde conseguiram isso? Eu estaria disposto a pagar uma quantia muito generosa por essa informação. Raven recusou na hora. Não precisa. Não temos intenção de compartilhar nossas descobertas. O avaliador sorriu como se já esperasse isso, mas mesmo assim tentou insistir. Se algum dia vocês dois mudarem de ideia, venham me procurar. Até as grandes guildas que conseguiram obter algo parecido escolheram ficar em silêncio. Raven baixou os olhos para a Fire Orb em sua mão e respondeu num tom casual. Sim, eu sei. Vamos. Ela chamou, Raven. Bjorn Jandel hesitou, mas antes que pudesse perguntar o que estava pensando, ela o interrompeu. Esquece. O avaliador já não falou isso? Como tem efeito em uma área ampla, de qualquer jeito vai ser tratada como um artefato mágico de uso público. Bjorn Jandel simplesmente aceitou a conclusão dela.